Olá pessoal, eu sou a Rafa Xavier, mentora de transistas, e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como deixar as pontas finas sem desmanchar, né? Como eu tranço uma box braids com as pontas que não desmancham. Em primeiro lugar, antes da gente começar a trançar, a gente precisa saber como lidar com o material, tá bom? Com o nosso jumbo. É importante frisar, né, que a gente só consegue fazer ponta fina com o jumbo, tá bem? E aí, gente, muitas vezes a gente acha que é só a pontinha tá assim, né, desigual, que a gente já consegue fazer a ponta fina. Ou então, quando eu pego, né, divido e coloco desigual, eu já consigo fazer uma ponta fina. E isso não é verdade, porque olha, por mais que eu tenha desigualado e tenha sobrado uma pontinha aqui, essa ponta não é uma ponta fina, tá vendo? É uma ponta que se eu trançar aqui, ela vai ficar grossa, grossa, grossa. E só um restinho aqui que vai ficar fina. Essa ponta é a ponta perigosa, é a ponta que abre, tá? Então não adianta eu achar que esse leve desnivelamento aqui vai ser o suficiente para fazer a minha ponta fina, porque não é verdade. O que eu faço então, Rafa? Deixa o seu material igual, não tem problema. E eu venho, ó, seguro firme aqui em cima e venho esticando para girar uma ponta. Então, ó, estiquei o material, viu? Nem demora. Só você passar a mão cuidadosamente e agora eu tenho uma ponta fina, estão vendo aqui? Agora sim, esse excesso aqui eu vou retirar, mas agora eu tenho uma ponta que se afina. Retiro esse excesso com a tesoura. E aí, com esse apontamento, eu consigo fazer a minha trança. Vamos lá. Bom, pessoal, eu já havia feito o nó da trança para facilitar, né? Uma vez que esse não é o tema da nossa aula. E o que eu preciso saber, então, para fazer a minha pontinha de um jeito que não vá desmanchar? Primeira coisa, gente, é eu fazer essa trança bem apertadinha, tá? Eu tô indo rápido aqui, né? Deixa eu fazer devagar. Vou fazer bem apertadinha, ó. Se eu bambeio demais, olha só a diferença aqui, olha, quando eu bambeio a trança, tá vendo? Olha pra vocês verem a diferença desse corpo de trança pra esse corpo apertado. Um corpo apertado, um corpo frouxo. Se eu venho aqui e faço frouxo, 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 olha só. O que acontece? Fica assim a minha ponta. Óbvio que essa ponta vai abrir, né, gente? Óbvio. Mesmo selando e tudo mais. Mas, se eu venho me preocupando em deixar essa ponta bem apertadinha, eu já dificulto bastante o meu processo. E aqui, pessoal, veja bem. Por vezes, quando a gente chega aqui nesse final, aqui eu fiz inconscientemente, mas deixa eu voltar aqui pra vocês verem. O que acontece? Às vezes, ó, uma partezinha, quer ver? Ó, a gente vai trançar. E às vezes, uma parte aqui, ó, fica menor que a outra, né? Fica com menos cabelo que a outra. Então, por exemplo, você chega aqui no final e percebe, Rafa, essa mecha aqui tá muito fininha. O que eu faço? Eu venho, redivido, né? E continuo trançando até o final. E, gente, quando a gente fala até o final, é até o final mesmo. Tem transista que chega aqui assim e para, ó, e deixa assim. Eu sei que dá um trabalho maior, né, de fato, a gente vir trançando até o finalzinho. Mas a sua trança só não vai desmanchar se você afinar a ponta e trançá-la até o final. Mesmo aqui, Rafa, mesmo esses centímetros aqui por centímetros, esse fiozinho, sim, trança o máximo que der, gente. O máximo que a mão de vocês conseguir. Tá? E aqui, olha, é impossível essa trança voltar. Estão vendo a diferença? Olha só como é a ponta fina que eu estiquei aquela hora que faz com que o meu alongamento fique bem fininho assim. Tá vendo? Se eu tivesse deixado naquela espessura inicial, era uma espessura que ia parar aqui mais ou menos, ó.
É óbvio que essa trança abre. Agora, se eu tranço até o fio a fio, praticamente, a minha trança não tem como abrir, ó. Mesmo se eu esfregar ela, tá vendo? Ela não abre, porque ela tá trançada bem até o finalzinho. Só eu fazendo muito esforço pra essa mecha abrir. E aí, obviamente, que no final, muita gente gosta de selar na água quente, né? Hoje em dia eu selo na água quente só quando eu preciso cachear a ponta. Mas se a cliente quer bem retinha, gente, eu aprendi que se a minha trança tá bem trançada até o finalzinho, isso aqui não vai abrir jamais. Mas ainda assim, eu venho com um pouquinho de pomada e passo nessa extensão, só para deixar ainda mais retinha a minha ponta. E aí, de fato, eu impossibilito mesmo que essa trança abra, tá? E é assim que eu faço, então, uma pontinha de box braids que não desmancha.